Olá, pessoal! Pessoal do primeiro ano, tudo bem? Estamos aqui. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo dos gráficos do movimento uniformemente variado. Na aula passada, nós vimos a questão da velocidade em função do tempo. Agora, nós estaremos trabalhando o gráfico espaço-tempo. Fazendo aí um apanhados em geral das coisas, você lembra que o gráfico espaço-tempo ele é baseado numa funçãozinha muito bonitinha, que é essa função horária que é a segunda função. Eu sei que só você tem aquilo meio torto, tá lembrado disso aqui? Né? Essa equação é uma função do espaço em função do tempo. Uma coisa muito legal que você deve ter reparado é que ela é uma função do segundo grau. E o professor Bruno, aquele doidão, já deve ter falado para você que sempre que eu tenho uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Estão lembrados disso? Uma parábola. Pois bem, o gráfico espaço-tempo, ele também é um gráfico representado por uma parábola. Né? Então você viu que ela pode estar com as perninhas para cima e a ondinha para baixo, ou ela pode estar e as perninhas para baixo. Né? Então dessa maneira são duas parábolas que nós teremos. Aí você pergunta, mas meu lindo professor, como que nós podemos entender ou diferenciar essas parábolas? Muito simples, simples demais. Primeiramente, lembre-se que se a parábola estiver com a concavidade voltada para cima, a minha aceleração ela vai ser positiva. Se a minha parábola está voltada para baixo, a concavidade está para baixo, a minha aceleração ela é negativa. Repetindo, perninhas para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Assim você identifica a aceleração. E a velocidade? Bem, você lembra desde o início que a velocidade depende muito da trajetória. Quando você segue nessa trajetória aqui, a velocidade é positiva. Nesse sentido de trajetória, a velocidade é negativa. Ou seja, se você olhar saindo desse ponto A até esse ponto B aqui, você percebe que ele está deslocando nesse sentido. Então aqui a velocidade ela é negativa, porque ele está se deslocando contra a trajetória. Quando ele vai do ponto B até esse ponto C, você percebe que o sentido dele tem o mesmo sentido da trajetória. Então a minha velocidade aqui ela é positiva. Então, recapitulando, se a parábola é para cima, aqui ele está com uma velocidade negativa, passou a ter velocidade positiva. Então, nesse ponto B aqui, é o ponto que ele atinge o repouso. Eu costumo dizer, tá, gente? Eu costumo dizer que esse ponto aqui é o ponto que ele muda de sentido, tá? Muda de sentido. Beleza? Então ele vem no sentido contrário à trajetória, muda de sentido e vai no sentido da trajetória. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que a minha aceleração é negativa. Você viu que a aceleração é negativa. Então se ele está saindo desse ponto até esse ponto aqui, você nota que ele está deslocando nesse sentido. Então nesse ponto a velocidade é positiva. Chegou nesse ponto, ele atingiu o repouso, que é o ponto que ele muda de sentido. E a partir daí, ele passa a se deslocar nesse sentido, que minha velocidade é negativa. Então assim, nós conseguimos entender um pouco esse gráfico aqui. Então, recapitulando, o gráfico espaço-tempo, ele é uma parábola, por quê? Porque ele obedece a essa função horária, espaço-tempo, e ela é de segundo grau, né? Ela pode ser com concavidade para cima, com aceleração positiva, para baixo, aceleração negativa. Sempre, isso é sempre, tá, gente? Sempre mesmo. Falou? Se ela está no sentido contrário à trajetória, como é o caso daqui e daqui, velocidade negativa. Aqui e aqui, velocidade positiva. Então você verá, né, na nossa próxima aulinha, né, coisas onde nós vamos fazer as aplicabilidades dessa função, tá bom? Então, desde já eu agradeço a vocês e não esqueçam, tá, gente? Não esqueçam uma coisa, essa função é o espaço-tempo.
tempo. Não deixe de fazer as atividades e ler o texto que eu mandei para vocês não. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau.